O livro de que vos quero falar hoje chama-se O Galego e o Português são a mesma língua? É uma pergunta. É uma pergunta que está no título de um livro publicado na Galiza, mas que foi escrito, acima de tudo, para os portugueses. Os portugueses não costumam fazer esta pergunta e, por isso, o livro tenta ser uma provocação no bom sentido. Tenta provocar respostas. Sim ou não, ou talvez. Tenta, no fundo, levantar uma certa barreira da indiferença que temos entre Portugal e Galiza. Uma barreira muito mais forte do que a barreira linguística, como tento explicar no livro. O livro tem várias secções, vai muito atrás, tenta explicar a origem das línguas, da diversidade linguística das línguas da Europa, fala de muita coisa, mas depois aproxima-se da Península Ibérica e tem, por exemplo, este pequeno mapa, um mapa que tenta representar de forma simplificada a situação linguística ali por volta do momento da independência de Portugal. Estas 5 faixas são muito interessantes. Temos, por exemplo, a faixa do que é hoje chamado catalão, mas que também é chamado mais a sul valenciano. Há uma certa discussão sobre se é a mesma língua ou não. Os linguistas, em geral, assumem que é a mesma língua, o valenciano e o catalão, mas tem estes dois nomes diferentes. Depois temos a faixa do aragonês, uma língua que é hoje muito pouco falada, acabou por ter uma história de decadência, uma história muito diferente da história do catalão e também muito diferente da língua da faixa 3, o castelhano, que hoje chamamos muitas vezes espanhol, a língua que se tornou a língua principal do Estado espanhol e que nasceu ali encostada àquela zona cinzenta, que é a zona do País Basco, onde se fala basco. Uma língua muito antiga, muito anterior às línguas latinas, ou muito anterior nesta zona. Uma língua que não é indo-europeia, não é latina e que está, portanto, muito distante em termos de origem das outras 5 línguas que temos aqui. Mas para lá do castelhano/espanhol temos depois a segunda faixa, que é a faixa do que podemos chamar asturiano ou leonês, ou, como é hoje chamado no território português, onde também é reconhecido oficialmente, mirandês. Esta é a faixa do mirandês. E por fim temos a nossa faixa, a faixa do português/galego, ou do galego/português. Uma língua que nasceu na Galécia Romana, que já existia antes da nossa independência e que hoje é falada em Portugal e é falada na Galiza. Mas será que é a mesma língua? Será que são duas línguas? Será que estes tantos séculos de separação política levam a que possamos dizer que são duas línguas separadas? Será que a resposta é assim, é fácil ou pode haver uma resposta objetiva? Eu tento discutir tudo isto neste livro. É um livro que, a comboio desta pergunta, fala de muitas outras questões bastante interessantes, digo eu. Se não achasse que eram interessantes, não teria escrito um livro sobre elas. É um livro que tenta, portanto, acordar os portugueses para a situação linguística na Galiza, onde se fala algo que ou será a mesma língua, ou será a língua mais próxima do português, e que está na Galiza numa situação um pouco preocupante no que toca ao número de falantes. Consideremos ou não a mesma língua, é essencial olhar para a Galiza para percebermos a história da nossa própria língua, e por isso é que eu acho que esta questão e que este problema que se passa com o galego é tão importante para nós, portugueses, no sentido em que nós devemos dar um pouco mais de atenção do que aquela que temos dado até agora. E este livro tenta, precisamente, picar os portugueses para darem essa atenção e para compreender um pouco mais sobre o que se passa a norte do Rio Minho. Além desta questão de preocupação, de urgência de tentar mostrar que a história da nossa língua também passa pela Galiza, há outro aspecto um pouco mais positivo. Seja qual for a resposta que dermos à pergunta, o certo é que nós conseguimos conversar com os galegos falando português e conseguimos ler galego com muita facilidade, como eu tento provar no livro. E só isso já é algo de valor e que devemos sublinhar e aproveitar na nossa vida. Aqui fica, portanto, apresentado este pequeno livro. O galego e o português são a mesma língua? Fica a pergunta e as várias respostas e novas perguntas que estão no livro estão à sua espera logo que o comece a ler.